2h46, Estúdio CBN aqui de volta. E hoje, dia 19 de novembro, é o dia do empreendedorismo feminino. A data reforça a presença crescente das mulheres no comando de negócios aqui no nosso país, especialmente aí no setor de franquias. No ano passado, as mulheres passaram a representar 29% do total e a participação delas na liderança de franqueadoras avançou 46% para as avançou, de 46% para 57%. O levantamento também identificou um avanço significativo da presença feminina em cargos de liderança, que passou de 19% em 2015 para 29%, isso no ano passado. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Daniela Rocha Barbosa. Ela é advogada e especialista em contratos empresariais. Primeiramente, boa tarde para você, Daniela. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Thalita. Eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Daniela, então, para a gente poder começar, o que tem impulsionado esse aumento da presença feminina nesse comando de negócios, Agora a gente citando especificadamente aí o setor de franquias. Olha, Thalita, na verdade, franquia sempre foi um espaço em que nós podemos ver a presença de mulheres, e eu acho que ele tem um pouco, assim, nós temos os dois lados, nós tanto os franqueadores como os franqueados, e eu acho que existe essa procura pelo modelo de franquia justamente por ter essa padronização, essa certa facilidade em você tocar um negócio que já deu certo, Ele já é um modelo de negócio que já deu certo e você está replicando. Então, eu acho que existe essa procura por algo que supostamente, ou de uma maneira, enfim, ainda a depender, obviamente, da presença constante da própria franqueada, existe essa segurança. Doutora Daniela, boa tarde. Quais setores que se destacam mais pela liderança feminina e por quê? Oi, Marco, boa tarde, primeiramente. Você quer dizer em termos em que tipo de franquia? Eu acho que não existe uma franquia em detrimento de outra, você diz... Um setor, vamos franquia, dizer assim, não é a área de beleza, não tem, assim, um setor específico, Elas estão em todos os lugares. É isso, eu acho que é uma coisa, estão em todos os lugares. É óbvio que normalmente uma mulher pode querer buscar uma franquia que lhe agrade, então talvez uma pessoa que esteja mais ligada à moda procure alguma coisa ligada à moda ou mesmo beleza, mas eu não acho que isso seja algo que a gente possa colocar aqui em números, porque depende muito, eu acho que muito mais do que a franquia em si oferece, o que lhe atrai, porque nós temos franqueadoras, empresas que franqueiam, franqueadoras que estejam mais e menos estruturadas, e eu acho que as mais estruturadas, as que oferecem uma melhor taxa de retorno, um melhor suporte, é o que deve atrair mais não só a mulher empreendedora, mas os empreendedores de modo geral. E quais os desafios, doutora, que as mulheres ainda enfrentam para poder empreender, e ali, inclusive, ocupar também cargos de liderança? Isso é algo que eu posso até extrapolar a questão da franquia, de fato, a mulher, ela, de uma forma geral, além de ter que ter os desafios próprios do empreendedorismo, ela normalmente ainda lida com a necessidade de ter várias facetas, de também balancear a família, filhos, de uma forma geral, e ainda assim competir de igual para igual com os homens, Eu acho que isso é algo que... Mas aí também é inerente às mulheres, elas têm muito mais facilidade de equilibrar vários tracinhos, mas de uma maneira geral, eu vejo que esses números de aumento da presença feminina mostram que cada vez mais as mulheres estão ocupando um espaço relevante, Então, eu acho que de pouquinho em pouquinho chegaremos lá, estamos chegando, e os números são muito promissores.
Existe alguma dificuldade das mulheres, por serem mulheres, doutora Daniela, de acesso a crédito e investimento? Olha, essa não é a minha área específica de atuação, né? Porque para eu poder te falar com números, mas eu não acho que é questão de gênero, né? Acho que a questão de crédito é muito mais ligada a realmente as garantias que você pode oferecer, ao seu background, coisas dessa maneira, né? Tanto que a gente vê esse crescimento aí das mulheres atuando nos dois lados, né? Porque o aumento não foi só entre os franqueados, mas também entre franqueadoras, né? Se você for ver esse empreendedorismo, assim, às vezes a mulher inicia um negócio e ele dá certo, e aí, a partir daí, ela começa a modular isso para dar capilaridade ao negócio dela, e ela modula para formatar uma rede de franquias, né? Então, é importante a gente ter também esse lado, que nós não estamos falando só de franqueados, né? Não só daquela pessoa que resolve fazer empreender de uma coisa pequena, que vai atrás de uma franquia, mas também de grandes empresários, né? Uhum. E agora a gente falando justamente sobre as franqueadas, né? É importante também que ela compreenda ali que mesmo fazendo parte de uma rede estruturada, ela está conduzindo também o próprio negócio. Exatamente, isso é crucial, e isso é o que eu falo muito às minhas clientes, que não adianta a gente querer se esconder atrás de uma franquia, achando que só pelo fato que ela já deu certo, ela vai dar certo também com a sua loja, né? Porque depende essencialmente da dedicação da franqueada, dela estar lá à frente do negócio, dedicar tempo, dedicar esforço, porque eu vimos diversas vezes a mesma franquia dar certo em um lugar e no outro não dá certo, né? Então, realmente é necessário essa vontade mesmo de não só abrir as portas, mas também gerenciar o negócio de uma forma geral, né? E tendo sempre o cuidado de, na hora de iniciar a franquia, analisar com calma a circular de oferta de franquia, que é o documento essencial da franquia, né, que a franqueadora entrega, analisar de um ponto de vista econômico as projeções de retorno, qual que são os valores de investimentos esperados, e também tem um acesso jurídico, né? É importante também analisar com calma as cláusulas, o que pode fazer, o que não pode fazer, para que a relação seja sempre transparente e que eles possam, enfim, prosperar juntos, tanto franqueadora como franqueado. E qual é a tendência agora, né, que deve marcar o empreendedorismo feminino nos próximos anos? É de continuar crescendo, Daniela? Com certeza. Eu acho que cada vez mais esses números vão melhorar. Eu acho que o ano que vem podemos estar aqui de novo para conversar sobre isso, mas eu vejo com excelentes olhos o que tem acontecido, mesmo para Campinas, né, que subiu da 24ª posição para a 6ª posição nacional em operações de franquias. Eu acho que isso é bastante positivo. Uhum. E as mulheres ali, diante da sua experiência, da sua avaliação, elas costumam reunir características únicas ali diante desse empreendedorismo, diante de um cargo de liderança, diferentemente dos homens? Como é que você avalia essa diferenciação? Olha, sem querer colocar estereótipos, né, porque eu acho que tudo depende do indivíduo, mas a mulher normalmente é bastante ponderada, né? Então ela tem essa característica de analisar de uma forma mais global as coisas. E essa né, de ser uma pessoa multifacetada, que nós falamos no começo da entrevista, que mulheres normalmente conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso se revela bastante proveitoso quando se está à frente de um negócio, porque você consegue analisar as variantes. Uhum. E você citou aí sobre essa questão de dividir, né, muitas vezes as tarefas domésticas com o trabalho. Isso acaba também impactando essa mulher ir ali para poder conseguir ter o próprio negócio, acaba sendo ali um desafio, né,
a questão dela talvez pensar duas vezes, uma sobrecarga de tarefas domésticas que acabam impactando a mulher a procurar ter o próprio negócio? Eu acho que existem os dois lados, né? Eu acho que ela pode ter medo, né, de somar mais um pratinho, mas do outro lado também é algo que elas, quando querem fazer algo além dos outros trabalhos, né, que eu vejo isso tudo como um trabalho, ela já procura algo que seja um pouco estruturado, né, porque é diferente de você começar algo novo do zero. A franquia já traz esse modelo, essa replicação de um modelo que para ela talvez seja mais atraente, porque já tem toda uma padronização, já tem uma experiência pretérita de sucesso, e também o fato de você ter seu próprio negócio, de uma forma ou não, ainda que você tenha que seja necessário que você esteja à frente, que você não abandone aquilo, você tem sua liberdade de estabelecer sua própria carga horária, enfim, eu acho que existe essa liberdade que é um pouco melhor ou que atrai essas mulheres do que em comparação a ter um trabalho com horário fixo, e muitas horas longe de casa, algo nesse sentido. Uhum. Tá certo, então, Daniela. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Muito obrigada a vocês. Eu desejo uma excelente tarde, Marco, Thalita e aos ouvintes. E agradeço novamente pela oportunidade. Um abraço. Obrigado. Boa tarde, Daniela Rocha Barbosa, advogada especialista em contratos empresariais. Agora são 2h57, a gente faz um intervalo aqui no Estúdio CBN. Em casa ou no trabalho, segura